Muito bem, pessoal, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Eu sou Eric de Oliveira, eu sou designer gráfico, ilustrador e também seminarista. E eu tô fazendo esse teste desse novo canal aqui que eu tô começando, onde eu vou falar de diversas coisas que eu vou vendo na internet, comentando assuntos do dia, coisas que vão chamar a atenção, algumas polêmicas que podem acontecer aí. Vai ter um roteiro específico, não sei se vai ser legal, vamos testar. Se for legal a gente continua, senão eu paro e volto a fazer o que eu tava fazendo, que era nada. Se você me conhece, eu tenho um podcast também, o nome dele é Confessionário. Se você jogar lá no Spotify, você vai achar também. Eu faço junto com o Douglas do Teologueiros e a Midian, lá do Twitter, eu acho. Do Twitter, não sei se ela faz alguma outra coisa. Você pode ir lá dar uma olhada no conteúdo, é bem legal. Hoje eu vou falar sobre... Eu não sei o jeito que eu vou falar, mas eu queria comentar um pouco sobre esse rapaz, esse pastor jovem, que tá falando algumas coisas esquisitas, bem complicadas. E sinceramente eu não quero entrar exatamente no que ele tá falando. Eu tô falando do Victor Azevedo. Não conheço ele pessoalmente, eu vi algumas pregações, não identifiquei um conteúdo muito bom nas pregações dele, achei que ele comete alguns vacilos, mas eu não quero entrar exatamente no que ele tá falando, porque já tem muito canal aí fazendo isso. Eu quero mais falar hoje sobre o comportamento das pessoas na internet quando elas se deparam com esse tipo de acontecimento, quando elas percebem que a pessoa que elas admiravam, porque muita gente admira esse cara, comete um erro que é indefensável, acho difícil. Até as pessoas que eu vi defendendo ele não tinham a capacidade, não tinham a coragem de defender o que ele tava falando, mas sim defendendo a pessoa dele, como se os ataques fossem pessoais. E os comentários que eu vi, praticamente nenhum foi uma ofensa pessoal, foi só críticas ao que ele tá falando, ao argumento dele em si. E na verdade eu queria só deixar algumas coisas claras. Primeiro, que é o dever da igreja. E quando eu falo igreja, não é a igreja local, a igreja como o corpo místico de Cristo. É o dever da igreja zelar por aquilo que é ensinado nas comunidades locais. É o dever da igreja. Isso é meio óbvio, você vai encontrar diversos versículos na Bíblia onde é ensinado que a gente tem que ficar zeloso com o que é pregado, a gente tem que ficar esperto com os falsos mestres, com as pessoas que ensinam coisas que vão contra o que a Bíblia ensina, contra o evangelho. Nós temos que ficar sempre alerta a esse tipo de coisa, a gente não pode deixar passar, a gente não pode ignorar, falar, não, ele falou isso hoje, ele fala, mas deixa quieto, é importante que ele tá pregando, é importante que as pessoas vão a Deus através dele. Cara, primeiro que se você prega um evangelho e esse evangelho fala sobre características e atributos de Deus, fala sobre aspectos da fé, e esses atributos e aspectos não correspondem àquilo que a Bíblia está falando, não correspondem àquilo que Jesus é, você está falando sobre um outro Jesus. Por exemplo, se você vai falar sobre o Eric, você fala, o Eric é um cara rico, muito bem vivido, é um cara que mora na Itália. Se você começa a falar sobre o Eric, citando coisas que eu não sou, eu não vou me referir na terceira pessoa, isso é coisa de gente esquisita. Se alguém falar sobre mim usando características que eu não tenho, a pessoa que vai ouvir aquilo nunca vai conseguir imaginar quem eu sou. Então se um dia tiver que me reconhecer num lugar, na rua, ela nunca vai saber. E quando você vai falar sobre a fé, sobre Jesus, é a mesma coisa. Quando você prega sobre Jesus características que ele não tem, quando alguém for procurar Jesus na sua vida, na Bíblia, ela não vai conseguir reconhecer, porque ela vai procurar características que Jesus não tem. Ela vai procurar elementos da fé que a fé cristã não tem. Qual é o risco de começar a orar e adorar outro Deus, outro Jesus, e não o Deus da Bíblia? Isso é uma coisa gravíssima, e a nossa responsabilidade é zelar para que esse tipo de coisa não aconteça. É claro que a gente não tem controle sobre o que acontece no mundo inteiro, não tem como a gente impedir que esse cara continue falando esse tipo de coisa, mas o nosso papel é denunciar sim, é falar para as pessoas que aquilo que está sendo falado tá errado, que aquele Deus que o Victor Azevedo tá comentando, tá pregando, não é o Deus da Bíblia, ele não tem aquelas características, a realidade humana não é aquela. No vídeo ele vai falar que ele é justo, é uma loucura, ele vai falar que ele é tão justo que quando ele olha pra Jesus, ele não se sente inferior. Se você tá falando de um Deus, de um Jesus que não é superior a você, você tá falando de um outro Jesus. Porque o Jesus da Bíblia, ele é superior. Ele é superior porque ele é o primogênito. Ele é Deus. Ele é o primeiro. Ele é o novo Adão. Ele é aquele que não pecou. Não tem como você olhar pra Jesus e não ver ele como rei. Jesus não é só nosso irmão. Ele não é só aquele que se fez um de nós. Ele também é rei. Então é claro que ele é superior. Essa é a caminhada da fé. É a caminhada de tentar atingir essa estatura. Mas a gente não chegou lá ainda. O Victor Azevedo não chegou lá ainda. Então quando ele olha pra Jesus, quando eu olho pra Jesus, eu ainda vejo alguém superior, muito superior a mim, porque eu ainda não sou a parábola perfeita de Jesus. Nós estamos caminhando nesse processo. E aí a Bíblia vai falar como a gente tem que tratar esses falsos ensinos. Existem vários versículos aí que eu posso deixar, mas eu só vou falar sobre um só. Tá lá em 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 1 vai dizer assim: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Ou seja, o apóstolo está dizendo, fica esperto, porque vai surgir esses falsos profetas, esses falsos mestres. Não é uma coisa espetacular. Pode ficar tranquilo
tranquilo que vai aparecer. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Presta atenção no que eu tô falando. A gente fala, pô, esse cara, como é que esse cara falando tanta loucura assim, ele consegue atrair tanta gente? A Bíblia vai dizer que isso vai acontecer mesmo, esses caras vão ser astutos. Esse tipo de pregador, muito carismático, ele é astuto. Ele consegue convencer as pessoas de que aquilo que ele tá falando é verdade, que aquele Jesus que ele tá se referindo é o Jesus verdadeiro. Mas nas palavras dele, se você começar a comparar o que ele tá falando e trazer isso pra Bíblia, você vai ver que o que ele tá fazendo de verdade é negando o mestre que o resgatou. Quando você fala, eu olho pra Jesus e o Jesus não é superior a mim, o que ele tá fazendo é negar o Jesus que resgatou ele. Porque o Jesus que resgatou ele é superior. E o nosso papel é não deixar que isso adentre as nossas comunidades. Aí chega o ponto mais importante. Foi um ponto que eu ressaltei no Twitter e que eu quero deixar claro aqui. O nosso papel, embora seja denunciar, não é atacar ele pessoalmente, colocar o cara na fogueira, mas é principalmente alertar as pessoas que estão à nossa volta, que a gente consegue ter algum tipo de influência, que esse tipo de ensinamento é errado e que eles não têm que se pautar pela internet ou por tudo que eles ouvem no Twitter ou no YouTube, por pessoas carismáticas que falam bem, que são descoladas, que parecem viver uma fé sobrenatural e muito radical, que eles não precisam desse tipo de coisa. Eles não precisam procurar na internet e aceitar tudo que elas ouvem como real, só porque parece muito bom. E acho que esse é o grande alerta. A gente tem que ficar esperto. Se a gente estabelece uma boa base, fornece ensino suficiente sobre a fé cristã, sobre a ortodoxia, sobre as coisas que Jesus falou e as coisas que estão na Bíblia, de uma forma clara, de forma que fique consolidada na mente delas, que os jovens das nossas igrejas consigam ter um panorama sólido do que é a fé. Quando eles chegarem na internet, e isso é inevitável, eles vão conseguir olhar para aquilo e depois olhar para aquilo que eles aprenderam e comparar. E aí eles vão conseguir filtrar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, vai dizer o seguinte: não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Esse é o ensino que a gente tem que distribuir pros nossos jovens, com os nossos amigos, com as pessoas que escutam a gente. Esse é o tipo de critério, o tipo de avaliação que tem que ser feito. E quando eles chegarem lá na internet, ouvirem os Vítor Azevedos aí da vida, eles têm que ficar esperto para que aquilo que é bom seja retido, mas que esse tipo de sandice não fique no seu coração. E mais, que eles não virem defensores desse tipo de coisa na internet, porque aí é terrível, né? Além do cara aceitar aquele tipo de coisa, ainda ir pra internet defender esse tipo de loucura. Pra concluir, na verdade, o que eu espero é que as pessoas que estão tentando entrar em contato com esse rapaz e com outros que estão aí na internet pregando há um tempão, que não são piores nem melhores que a gente, eles estão na mesma. Eu acredito até como algum tipo de sinceridade, tentando encontrar e guiar jovens que os seguem pro caminho do Senhor. E eu não vou julgar qual é a intenção deles, mas eu espero que as pessoas que estão tentando conversar com eles consigam e que mostrem pra eles o erro que eles têm cometido, que possam mostrar pra eles qual é o caminho certo, não só falar que eles estão errados, mas mostrar por que eles estão errados e que isso traga reconciliação, porque afinal de contas, tudo que a gente faz na internet, seja na igreja, em qualquer lugar que a gente vá, o objetivo final tem que ser sempre a reconciliação. Eu acredito que todo mundo que tá envolvido nessa questão vai entrar em festa se a gente perceber que houve reconciliação entre ele e a gente, entre esses caras e o resto da igreja. É isso que a gente quer. Então eu espero sinceramente, eu acho que esse cara nunca vai ver um vídeo meu na vida, mas se você tá assistindo e você gosta dele, sinceramente eu espero que um dia a gente possa rir sobre esse tipo de coisa, que todo mundo um dia faça piada sobre esse tipo de coisa, porque é um problema superado, beleza? Se você gostou do canal, se inscreve aí. O vídeo acabou ficando mais sério do que eu pensava, mas acho que os outros não vão ser tão sérios assim. Essa questão ficou aparecendo pra mim o dia inteiro, então acho que não que alguém precisava que eu falasse alguma coisa, muita gente mais importante, mais inteligente que eu falou, mas eu queria falar também sobre esse assunto. Se você gostou, se inscreve aí, eu vou trazer alguns conteúdos aí um pouco menos sérios. E é isso, obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você discordou, pode comentar aí, não tem problema. Se eu falei algum tipo de besteira, pode me corrigir aí, não tem problema nenhum. Obrigado por ter assistido. Se inscreva, aperte o sininho, dá like, sei lá, faz o que você quiser também. Se quiser dar dislike, não tem problema. E até a próxima, fiquem com Deus e falou!